presidente, onde você quiser. Nesse mesmo, né? Pode ser. Gulosa, não é? Aleluia, amém. O que você faria com esse presente? Você não pode dar pra ninguém. Não vou dar. É pra escrever agora? Fala o caderninho que eu não vou dar. Nossa, faria tanta coisa. Ai, o chá tá maravilhoso. Então, é só pra você. Tem E gente aonde que vai fazer muita coisa. Escreve no envelope mesmo, ou no papelzinho, tá? Tem gente que vai fazer muita coisa. Tem gente que vai fazer uma coisa só. É uma coisa só. E de repente, né? Você vai comprar uma coisa muito cara, você vai fazer algo muito caro. Mas é pra você. Não é pra gastar com os outros? Não. Não, é só pode você. ser. É Não, seu, é é seu. seu. É O seu. presente é seu, só Seu, seu. você vai ser egoísta. Eu vou gastar do jeito que eu é. Você vai ser egoísta. Agora pode ser. Agora você pode ser egoísta. Esquece a Luna. É seu. Esquece. Eu vou gastar do jeito que eu quero, né? Que é aquilo que a Raquel falou, tava faltando ali Eu acho uma que eu balinha, né? É, O tempo eu gastei não. mais rápido o meu, hein? É, isso. Nossa Senhora. A Edileuza já tinha. Eu quero saber o que ela Tinha. conseguiu gastar com uma só Você coisa. vai ver, e ainda não vai dar, ainda Sim, não vai valer. Vou colocar. Eu também coloquei, então vocês vão. Ele ao mesmo tempo é pra mim. Gente, pra Deus É. tudo vale. Então, Se é o teu sonho, você tem que fazer, tem que botar no papel. Mas isso é bom que você vai colocar. Depois você vai entender se não ficou adequado ou não, não tem problema, tá? É só uma atividade para vocês refletirem. Tanta coisa, né? Eita, ah, nós. boa parte ainda sobe. O meu não sobra não, o meu não vai sobrar não. É Vai faltar um gastadeira. pouco. É gastadeira. Não vai faltar. sobrar. Só faltar ainda. Acho que não sobra. Sobra? Beleza. O meu ia sobrar. O meu ia ser pouco também. O meu é. Nossa, sonho de vocês. Nossa, gente, Meu é. Gente, Eu tô pronto, marcada já aqui no sei o que eu vou fazer segundo. do resto. Essa aqui, ó. Não, eu ia querer saber quanto que vai sobrar disso aqui. Sobrar? Eu não sei. Não, vai Ah, você não botando sabe o no custo? papel. Não, É, vai não, eu não sei o botando. custo. Mas ó, Ah. presta atenção, põe seus sonhos aí, os seus sonhos. Não, se eu pôr tudo, daí não dá. Aí, ó, tá vendo? Aí Igual tem eu. que pôr, daí tem que pôr. Mas põe o que dá no começo, né? É, agora eu acabei de pensar em um sonho que Tá realmente vendo? eu ia dar. Tô falando pra vocês, vocês não estão sonhando direito, hein? Direito. Vocês não estão Sim, um sonho sonhando. A muito Silmara, eu sei o importante. que ela sonhou. Né, Silmara? Com certeza. Também ela foi Nem deu, rapidinho. não. Nem deu, né? esse Faltou dia. dinheiro, tá vendo? Não dá nem pra pôr o quarto sonho. O quarto não dá. Então tá bom. Então terminou. Acabou meu Gente, sonha grande. Pronto, meninas, Porque pra terminaram? Deus é Sim. nada impossível. Ficou faltando Todo mundo Ah, eu terminou? fiz 3 aqui, sei lá, vamos ver. Eu não sei. Eu se deixar, eu fico escrevendo o dia inteiro aqui. Você não soube gastar seu dinheiro? Você não soube gastar seu dinheiro? Ah, eu posso coisar tudo isso aqui, usar ele em um só. Então muda, vai, rapidinho Eu não então. tô sonhando. Você não tá sonhando? Acho que eu não tô sonhando. Você tá Tem pensando que só sonhar nos mais, outros. tem que Você sonhar não mais. conseguiu encontrar nada pra você, tá Não, pensando encontrei nisso. duas coisas. Então tá bom. Ai, eu viajei agora. Foi ótimo. Ó, Gastei. você costuma planejar tudo? Ou só uma viagem, as férias, um evento na igreja, a Larissa planeja. É. Chama todo mundo para ajudar, a Jace também. E por que que na vida, na nossa vida pessoal, a gente não planeja? Porque quando tem uma festa, um casamento, a gente pensa na roupa que eu vou usar, né? Vai preparar uma festa, a decoração, a roupa do filho, né? O que vai comer, onde vai ser. E por que para o sábado a gente não se planeja? Que roupa que eu vou usar, o que vai ter de comida, o que eu vou deixar pronto, o que eu preciso providenciar. Até que eu penso. Algumas pessoas são mais organizadas, né? Você, a Elzira, eu sei, já tem o dia de limpar a casa, de É, organizar tudo essa planejado. Lá em parte. casa Tudo é planejado. Nossa, eu também tenho. Então, mas assim, um planejamento escrito, uma agenda. Quem Não, a tem? agenda não tem, mas na minha escrito, mão não. tá tudo na Ninguém tem. Já tentei fazer isso uma vez. Eu também, eu Tem sou só boa no nisso aí. trabalho ou você tem de tudo? Agora eu tô incluindo particular. Agora. Até lista, Rogério, de almoço pra tal dia, só que não bateu bem. Não, mas é como eu falei, igual aconteceu comigo aqui. Ah. Eu planejei, mas deu errado. Muitas coisas. Isso não tem problema. O planejamento ele é flexível. Ele é pra quê? Pra te dar uma direção, um É, norte. pra te dar um norte. Né? Verdade. Pra você não acordar de manhã e ficar, nossa, o que eu tenho que Ah, fazer? o Onde que eu fazer? vou? O que eu vou fazer agora? Qual que é o O primeiro? que eu tenho que fazer? Ai, Eu tanta coisa. vejo tudo que tem que fazer, não vou fazer nada. O nosso, Você
você acorda, porque a minha mãe não acorda. A minha mãe acha que acorda meio-dia, na hora que ela acorda. Ela falou, Raquel, eu não sei como você levanta no 220. Eu falei, não é 220, é no automático, mãe. Eu levanto, eu tenho que acordar os outros, eu tenho que fazer Já tá café. ligado. Eu Quando só você tô... acorda, você já tá ligada. Senão nada funciona, senão não vai. Eu tenho essa impressão em casa também. Meninas, vamos para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre isso. muito importante. Planejamento, sobre planejar. Lucas 14, 28. Nossa, já tá muito bom. Ai, gente, eu achei que ficou Eu forte. já tomei tudo, não. Já tomou tudo? Quer mais? Eu Mas tem quero mais. mais. Tá bem? Toma louco, porque esfria, né? É, coloca Sim. mais um pouco. Faz Um um dia só favor. modelinha aqui, mulher, aqui sim, né? É isso. É, essa mesmo, essa mesmo. Isso aí. Levanta a xícara. Lucas 14, 28. 14, 28. Quem gostaria de ler para nós? Quer que eu leia? Pode ler. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Pode ir até o 30. Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todas as que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Tem como Essa passagem ainda não tinha mais. A Bíblia é o nosso manual, só que a gente não consulta ele. Então tem que sentar e escrever. Não é só colocar aqui na cabeça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu tenho condições. É a mesma coisa do planejamento. 90% da população mundial sofre de estresse. A desordem da sua vida reflete a sua desordem interior. Então, assim, se a sua casa está desorganizada, bagunçada, o seu dia, a sua rotina, se você não tem uma Eu rotina... tiro, um exemplo assim, sempre eu escuto as pessoas que organizam falar isso, né? As suas gavetas, seu armário, suas gavetas, como é que elas estão? Porque se elas estão bagunçadas, a sua vida também está. Seu interior. Seu interior. Gente, é É bem verdade. isso. Olha, a Thaís tem dias que ela chega depois do almoço em casa. Eu falo, ai, veio fazer o quê? Vim arrumar meu guarda-roupa. Porque ainda tá uma bagunça. Mas é verdade. Mas e ó, de vez em quando ela faz isso. Porque daí você Você esclarece tem que as manter, ideias. tem que Ai, meu, é um Sabe? Se tem que organizar. Eu sempre faço isso, eu sempre expliquei isso para meus filhos também. Quando você não arruma as tuas roupas, teu quarto, teu guarda-roupa, a sua vida não vai se organizar. É muito Quando eu fui verdade. entrevistada, eu dei entrevista pro banco, Eu tento, mas não fica. uma das perguntas que a gerente me fez é como eu arrumava meu guarda-roupa. E eu fiquei assim, nossa, por que ela tá perguntando Porque isso? isso Sério, reflete velho? no seu, É, A primeira porque- vez que eu vi isso foi numa crônica, acho que num jornal, numa revista, e na hora não fez muito sentido depois de um tempo. Começou a fazer sentido, porque era uma história de uma pessoa que foi falar, acho que com a avó ou com alguém mais velho, sobre um problema que ele Aí- tinha, e a pessoa falou, arrume suas gavetas. Suas gavetas. Eu vi isso aí, Ela me eu já perguntou vi isso aí. tudo. Ela me perguntou se eu organizo por ordem de cor, cor, por categoria. Ainda de eu não jeito. cheguei nessa na ordem de cor, eu não. Não, eu eu já não tem mais bagunça. Eu também. Apesar de que uma Não, parte mais tá. ou menos assim, mas eu ainda não consegui fazer. Eu como mantenho queria. as dos outros, a minha não. Meus A vestidos do é assim, meu? ó. Das minhas filhas. Primeiro aqueles que eu venho pra igreja, que eu saio, depois aqueles mais assim que eu bato no dia a dia. Isso. A do meu marido e da Mas minha a filha eu mantenho organização, ela não organizada. precisa A sua ser não. assim rígida. Lógico que tudo bonitinho, organizadinho, é muito mais bonito, muito mais fácil. Porém, cada um tem a sua realidade e a sua maneira de... Pra você funciona assim, Eu tento. ótimo. Eu não O problema da falta de organização e planejamento é quando te atrapalha na vida. Por exemplo, o marido pede um documento, vira a casa inteira, não acha. A minha mãe é uma pessoa muito... Ela é muito... A casa dela é bem bonita, bem organizadinha, limpinha, mas ela não sabe de onde estão as coisas. Ela Mas guarda é e... da idade agora. Não, Ela não já tem, era ela sempre nova. foi, ela não tem um local certo. Ela não tem aqui, amanhã Então, ela vai isso lá. aí Ela já também perdeu, ela já perdeu o documento, um documento de carro. A gente já teve que pagar 2 vezes o documento de carro e depois ela achou. Então, quando isso atrapalha o seu dia, né, a sua rotina, por exemplo, filho, cadê minha bolsa, cadê isso? Vai sair, cadê a chave do carro? Cadê Não, o isso? meu marido é assim.
Ele é organizado e ao mesmo tempo não é, porque ele organiza e aí depois ele se desorganiza inteiro. Porque ele não acha as coisas. Ele organiza, ele faz, ele gosta de arrumar bonitinho. Mas assim, num instante ele bagunçou tudo porque ele não sabe onde depois. Tem hora que tem O nosso momento. problema é marido, gente. Sim. Eu acho que Doze netos. Tem momento que tem que colocar assim, igual você conhece, colocar os nomes, ó. Armário, guarda. pra poder achar, porque deve ser fala que tá na gaveta, o marido não acha. Não acha. Ele pode estar na cara dele, tem mas que está na fazer sua igual a frente. Ele vai estar cadê? Cueca. Está na sua Tá frente. ali, camiseta, tá ali. Então, gente, a desordem não é de Deus. Ela reflete a nossa desordem interior, né? O nosso Deus é um Deus de ordem, ele deu detalhes. Quando foi para construir o templo, quando foi para construir tudo lá, né? Quando ele criou o mundo, foi tudo ali criado, em detalhes. Então ele quer que a gente tenha esse mesmo, essa mesma atitude, né? Na obra da criação, né? Na obra da criação. Cada dia foi Não, feito foi uma coisa. perfeita, né? Bem Então a mesma coisa tem que ser a nossa vida. Não adianta a gente querer colocar um monte de coisa, você não vai conseguir, né? Então, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para Provérbios 31:15. Deus ama a ordem. Ele deu 24 horas para todos nós. Provérbios 11. 31? 31:15, o último livro. Provérbios 31:15. Quem gostaria de ler? 31:15. Todo mundo achou? Provérbios 31:15. Tá. São de ajuda aí, meninas? Chega. Posso ler? Pode ler. É ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Isso está falando da mulher sábia. Então ela levanta cedo. Porque muita gente fala assim, eu não tenho tempo. Tem uma diferença de você não ter tempo, né? Você está sempre ocupado, porque o nosso cérebro ele gosta dessa sensação de ocupação. Então, as distrações te consomem. Então, às vezes você se distrai com tanta coisa que você não consegue fazer o que você tem para fazer. Então, a mulher sábia, ela levanta cedo. Esse Provérbios 31 tem vários ensinamentos ali. A gente só peguei um, mas tem vários ali para nos ajudar nessa organização. Não adianta você levantar 8 horas, sair correndo, né? Você tem que levantar cedo. É o que eu falo lá em Então, casa. e não né? E hoje É as distrações, celular né? se perde embora facinho. E na noite anterior você precisa se organizar também. Porque eu levantei Não adianta levantar cedo se você não sabe onde está a roupa, você não recolheu a roupa do varal, você não sabe montar o uniforme da criança. Como que você vai fazer? Não vai dar tempo, né? Criança chorando, criança querendo comer, é muita coisa. Então a mulher sábia ali, Provérbios, depois vocês podem estudar Provérbios 31, fala tudo o que ela fazia. Não, muita gente interpreta de uma maneira errada. Fala assim, ela era escrava, ela fazia tudo. Não, ela colocou ali, as servas. E quem que é as nossas servas hoje? Eu ouvi isso numa live ano passado, eu guardei pra mim. Passei para as meninas. Quem que são as nossas servas? Às vezes a gente pensa assim, mas naquele tempo ela tinha servas. Eu não tenho. Tem. Os eletrodomésticos. Você tem que investir nisso. Se você não tem tempo, se você trabalha fora, panela elétrica, fritadeira elétrica, aspirador de pó, máquina de lavar. Quando eu falo que Isso eu são quero, só você põe a roupa lá, a roupa lava sozinha. Você vai ter que estender, vai ter que separar, mas ela tá lavando. seria. Isso aí da passada, né? Se ela já saiu desse passada, pra mim ia ser ideal. Guardar eu guardo. No tempo que nós tínhamos que ir lá lavar, não tinha tanque nem nada. A água tinha que atrás de água. Não, e hoje em dia as mulheres têm tudo isso, não tem tempo, e tem 2 filhos, né? E tem mãe que tinha 10 filhos, lavava na mão, não tinha fralda descartável. É o que a Maria tá falando, é muito importante. Eu tive 3 filhas, Obrigada. numa época que eu não usava fralda descartável, e eu Eu morava no também. sítio. Eu lavava a fralda de Eu banho. cheguei a lavar 80 fraldas por dia. Era tão lindo ver aquele monte de Aquele fralda. varal branquinho, com 80 Eu gostava de fraldas. lavar fralda. Não tinha padaria para você ir comprar pão, Eu você tinha que fazer fazia pão. tudo. Ah, não, na minha época tinha padaria. Não, eu fazia não pão, fazia eu pão. cuidava das 3 crianças sozinhas, eu morava no sítio. E como que eu dava conta? Dava. Não tinha distração, não tinha celular. Gente, pra você ter noção, a minha mãe teve 13 filhos. Sim. E tinha pessoas que tinham que puxar água no poço para lavar roupa. E essa era a minha mãe. Essa era eu quando tinha 15 anos. Olha lá, pronto.
Eu trabalhei de doméstica com 15 anos e eu lavava roupa de 7 pessoas. 7 não. A gente acha que não consegue. Era um casal. Consegue, gente. 2 moças, um rapaz e 3 crianças. E era um sobrado enorme. Para vocês terem uma ideia, o terreno, aqueles terrenos antigos, em Maringá, que tinha 600 e poucos metros, Sim. eram 3 terrenos. Nossa. 3? Era Pra ali ser caipira? perto do Hospital São Marcos, na rua Joaquim Nabuco. Hoje tem 2 prédios enormes lá. Enormes. Eu trabalhei ali. Eu lavava roupa na mão, não tinha máquina de lavar. Antigamente não tinha máquina. Fervia roupa, lençol, era tudo E era de tão algodão branquinho. branco. E passar, Eu chorava, gente. Eu Ferro de chorava brasa. porque eu tinha que acender fogo, colocar a lata lá para ferver os lençóis. Tudo. Não tinha enceradeira, era tudo. Escovão, Escovão. Escovão, e era tudo de Gente, você passaceira. Sim. Casa enorme. Então, e como que naquele tempo elas davam conta e hoje em Com dia a gente, 15 com anos. todas as facilidades, nós não temos tempo. Porque o inimigo está tomou querendo conta. atingir. Ele quer atingir o quê? A família. Aí a mulher não tem tempo, o marido não tem tempo Aquela para o marido, correria, aí assim, não tem sem tempo tempo para os pra filhos, sabe? Aquela irritação, aquele nervosismo. Então nós precisamos nos voltar para a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, para que a gente consiga ter um planejamento mínimo para viver em paz, sem estresse. Porque é possível. Porque as mesmas 24 horas que Deus deu para tal mulher, Ele deu para a gente. Eu sigo uma pessoa no Instagram que ela tem 6 filhos, ela teve quíntuplos. Agora ela tem ajudante. No começo, até eles fazerem esse ano e pouquinho, ela não tinha ninguém. Era ela e o marido dela. Misericórdia. Só que, rotina, disciplina. Dormir cedo. Eles são daqui. É o mais Eles importante. são aqui do Paraná. Sabe? Então, e ela consegue. Como que ela consegue, gente? E quando a criança era pequenininha, ela conseguiu? Conseguia sempre, conseguiu sozinha. Ela não tinha babá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. Porque ela ia tomar um dia só para trocar e dar comida para esses meninos. Mas é aquela rotina. Uma rotina. É a mesma coisa na escola. Como que uma professora dá conta de tantas crianças? Mas dá Porque é conta. uma rotina, gente. Tem que ter a rotina. Se não tiver, eu, como pedagoga, eu sei, se não tiver um planejamento, você não consegue. Não consegue. Então, a importância do planejamento para a sua saúde mental e física também. A falta de planejamento promove um elevado gasto de energia mental, Isso. deixando o cérebro cansado e sobrecarregado mesmo antes de iniciar uma tarefa. Antes de você iniciar, você já está sobrecarregado. Você não sabe como você vai conseguir. Exatamente. Você já gastou suas energias de pensar onde você vai começar. O que eu vou fazer? Então, planejamento e organização são formas simples e poderosas de renovar a mente, proporcionando uma vida mais produtiva com menos estresse. O nosso cérebro gosta da sensação de estar ocupado. Então, ele precisa estar. Ele não sabe. Você vê que às vezes uma criança fica assim, ai, com o que eu vou brincar? Não tem tempo para brincar. Porque ela não sabe ficar no tédio. Porque nós somos uma geração que sempre está fazendo alguma coisa. Então, o nosso cérebro ele precisa estar nessa sensação de estar ocupado. Por isso que é mais fácil ficar na desordem, na falta de planejamento. Porque para nós é mais difícil planejar. Né? O nosso cérebro não está acostumado com isso. Será que eu sei que eu preciso ler um texto? Se você quiser ler texto de espírito, você está gravando, né? Vamos ver aqui. Não, está no meu celular. Para aí, por favor.